Vamos começar essa manhã agora a falar sobre a palavra de Deus e eu estou muito feliz de compartilhar com vocês. Então, direto ao ponto, vamos abrir nossas Bíblias. Se você tem seu celular, se você tem sua Bíblia física, se você vai olhar no telão, nós vamos abrir no livro de Filemão, dos versos 4 a 7. Para quem está com a Bíblia física, é um livro antes de Hebreus. Uma folha apenas, né? Bem difícil de achar. Amém? Vamos ler o texto bíblico do verso 4 ao 7. Diz assim a palavra de Deus, ó. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e no seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Aleluia, igrejas. Sabe, tem coisas que eu penso que não seriam possível se não fosse Cristo em nós. Existem coisas que a gente não conseguiria fazer se não fosse Cristo em nós. Eu quero começar contando algumas experiências que eu passei na minha vida, para exemplificar muito do tema desta carta maravilhosa. Sabe, irmãos, uma vez, em um tempo determinado da minha vida, eu dediquei muito tempo a uma determinada amizade. E eu dei tudo de mim nessa amizade. Amava de verdade, dedicava o meu tempo, estava junto. Até que um dia, essas pessoas se voltaram contra mim, me traíram, me magoaram, me machucaram. E naquele momento, tudo que eu senti era tristeza e raiva. Os anos se passaram e essas pessoas voltaram e me chamaram para jantar. Qual seria a tua reação numa situação dessa? Eu fui, eu e a Miriam. E naquela noite eles choraram, pediram perdão, se reconciliaram e eu perdoei. E eu te pergunto, eu faria isso se não fosse o Espírito Santo em mim? Agora, não pense que eu sou tudo de bom, não. Porque numa outra oportunidade, eu também magoei um amigo. Em uma briga tola, eu usei palavras muito duras, achando que estava exortando ele, mas no fundo eu só queria ganhar a discussão, eu só queria machucar ele, porque essa é a minha natureza. E esse meu amigo ficou anos sem falar comigo, anos. E meu irmão, como fazia falta, como ele fazia falta. Até que um dia eu tive que engolir o meu orgulho, ele também engoliu o orgulho dele e falar, não dá certo. Meu amigo, me perdoa. Eu fui duro demais, eu falei que não devia. Ele tinha todo o direito de não me perdoar, mas ele perdoou. Esse amigo era um amigo querido que o Senhor me deu a oportunidade de ganhar para Cristo. E naquela noite ele exerceu o Espírito Santo nele e eu exerci o Espírito Santo em mim. Agora eu pergunto, seria possível se não fosse Cristo em nós? Será que seria possível? Existem coisas, meus irmãos, que só é possível porque Cristo está em nós. Amar quem não nos ama, negar a si mesmo. Você conseguiria negar a si mesmo se não fosse Cristo? Eu acho que não. Somos muito cheios de nós. Eu não conseguiria. E perdoar, apesar das circunstâncias. Você perdoaria se não fosse Cristo em você? Pois é, há quem diga que o argumento central da carta de Filemão que nós lemos é a reconciliação e o perdão. Mas meus irmãos, eu acho que tem algo mais primário aqui para ser discutido. Porque o perdão e a reconciliação é impulsionado por algo muito mais natural, proveniente de Deus, que é o amor. Então, para mim, o argumento central aqui é o amor, e nós vamos falar desse amor nessa manhã. Nós vamos entender o padrão que esta comunidade tem que ter de amor. No contexto aqui a gente tem alguns personagens, né? Paulo escreve essa carta para um sujeito chamado Filemão, pastor na igreja de Colossos.
é uma das cartas mais pessoais do apóstolo, tá? Mesmo a carta a Tito, a Timóteo, não é tão pessoal quanto essa. Paulo rasgou o coração aqui no argumento. Um outro personagem que aparece é Onésimo, aparentemente escravo de Filemão. Nós não sabemos ao certo o que ele fez a Filemão, se ele devia algum dinheiro, se ele devia algum tempo de escravidão ainda. Mas o que aconteceu é que na providência divina, por alguma razão, Onésimo fugiu para Roma e encontrou Paulo. Talvez nas vivências do dia a dia com Filemão, ele se arrependeu e procurou Paulo neste cenário de reconciliação. Ou talvez Onésimo tenha encontrado Paulo na prisão. Afinal, quando Paulo escreve esta carta, Paulo está na sua primeira prisão romana. Olha só, cárcere do imperador. Mas Onésimo se converteu, meus irmãos. E agora ele se encontra numa situação muito curiosa. Porque Onésimo precisa voltar para Filemão. E veja bem, meus irmãos, Filemão muito provavelmente era um homem abastado, era um homem rico, porque ele tinha como hospedar o apóstolo Paulo e ele tinha escravos. E veja bem, culturalmente falando naquela época, ter escravos, ter serventes era quase como ter um carro do ano. Para as pessoas de posse, ter serventes que ficavam por um tempo determinado, ou talvez até a vida toda, era normal. Alguns deles recebiam salário, tinham moradia, comida. Mas se Onésimo volta e Filemão de alguma forma atende ao apelo de Paulo na carta, porque esse é o propósito. Paulo manda uma carta para o seu amigo Filemão, para que Filemão recebesse Onésimo não mais como escravo, mas como irmão em Cristo. Uau! E aí? Se ele liberta Filemão, o que acontece com os outros escravos? Se ele liberta Onésimo, Filemão vai ter que libertar todos os outros? Se ele age diferente com Onésimo, o que Filemão faria com os outros escravos? E qual é o exemplo que ele daria, por exemplo, para os seus amigos também que tinham serventes? Acontece que o Evangelho redime tudo, meus irmãos. Ele nos coloca em situações de tomar decisões difíceis. O Evangelho não redime só o teu coração. O Evangelho redime a cultura, as práticas. O Evangelho redime as classes sociais. E nesse momento o Evangelho era o que estava entre Paulo e Filemão. E Onésimo estava chegando. Foi na prisão que Paulo escreveu as cartas aos Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemão. Filemão não foi convocado e provocado a só perdoar Onésimo, mas ele iria receber a carta da própria mão de Onésimo. Bom, esse é o cenário. O que será que a gente aprende com isso? Será que Filemão era um bom homem? Será que Filemão era gente boa? Será que ele era confiável? Será que ele ia escutar Paulo? Bom, eu vou partir do pressuposto, sendo que a carta está na Bíblia, eu vou partir do pressuposto que eu aprendi com a internet. Se postou, está vivo, né? Se a carta está aqui, que deu certo, eu acho, né? Pois então vamos ler o texto, porque eu quero que você aprenda hoje. Eu quero que você aprenda o padrão de amor que Paulo tem e que Filemão tem. O que me leva ao meu primeiro ponto: o amor é a evidência da fé. Nos textos, nos versículos 4 e 5 vai falar: sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque eu ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e no seu amor por todos os santos. Uau! Paulo dá graças a Deus, porque Deus é o Pai. Não é interessante? Porque durante a carta ele fala muito de Jesus Cristo, mas aqui ele está dando graças a Deus, ao Pai. Primeiramente, obviamente, porque Filemão tem uma fé genuína. Para Paulo estar elogiando numa carta, registrando por 2000 anos, para a gente ler agora, é que é verdade. Ou você duvida que é verdade? Ele também fala porque Filemão amava os santos verdadeiramente. E Paulo se alegra de verdade. Ele ora pelo seu amigo.
Aqui fica a primeira provocação: você tem orado por aqueles que você vê servindo? Faço uma pergunta ainda mais difícil: quando os seus irmãos oram por você, eles se alegram ou choram? Quando eles lembram de você em oração, é em alegria ou é em tristeza? Mas é interessante, essa saudação de Paulo, ela é recorrente nas cartas dele. Ele normalmente não agradece Jesus, ele agradece a Deus, ao Pai. Sabe por quê? Porque ele está agradecendo uma fé e um amor gerado em Filemão. Isso tudo é através da fé em Cristo, e Cristo é dado pelo Pai. Por isso Paulo agradece o Pai por ter dado o Filho, agradece o Pai por ter esvaziado de glória e colocado o Filho em forma de homem. E esse homem é capaz de nos impactar e nos gerar amor. Paulo agradece por esse Filho. E aqui eu quero explicar uma coisa para vocês, meus irmãos. Eu quero definir o que é amor. Simplesmente porque, se Deus declara que Ele é amor, veja bem, Deus não fala que Ele tem amor, Deus não fala que Ele sente amor, Deus fala que Ele é amor. E se Ele é amor, e o Cristo é o Deus encarnado na terra, em carne e osso, como eu e você, o amor tem face, o amor tem voz, o amor tem palavras, o amor tem ensinamentos, o amor andou entre nós. O amor se parece com Cristo, meus irmãos. E uma vez que Cristo encarnou, então nós podemos ter acesso a tudo isso. Mas eu tenho que te falar uma coisa: se então Cristo encarnado é o amor visto, tocável, audível, então nada que não se pareça com Cristo é amor de verdade. Esse é o padrão. Sabe, o mundo tenta convencer a gente de que todo tipo de amor é válido. Eles querem te convencer que você tem que se amar acima de todas as coisas, que você tem que se encher de orgulho, de amor por você mesmo, ou que qualquer tipo de carinho é válido. Ei, esquece isso, meu irmão. Nós estamos falando de um padrão muito mais elevado. Tudo aquilo que não se parece com Cristo não é amor. Não é. No verso 5, o Paulo destaca a fé em Cristo e o amor por todos os santos de Filemão. É interessante, não é? Fé vem antes do amor. Todas as vezes que você vai ver isso repetindo na carta, ele faz uma relação de fé e amor. Normalmente, para Paulo, é um tripé: fé, amor e esperança. Obviamente, como era uma carta muito pessoal, ele não estava aqui evocando nenhum tipo de ensinamento sobre o fim dos tempos, mas ele evoca o amor e a fé. Mas é muito interessante que ele está agradecendo a Deus, primeiramente, pela fé que Filemão tem em Cristo, e depois, pelo amor que ele tem por todos os santos. Ei, meu amor, eu falei, fiz igual o Davi Lago, perdão. Irmãos, o amor se parece com Cristo, e se sua fé é depositada no Cristo, aí você gera amor em você. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você deposita a fé no Jesus, naquele que morreu por ti, Ele garante o Consolador, o Espírito Santo em você. E a partir do momento que o Espírito Santo te preenche, você passa a sentir o amor no padrão verdadeiro. Ora, mas espera, se o amor verdadeiro só existe através da fé, ora, isso explica tudo. Agora as coisas fazem sentido, porque agora eu entendo por que o mundo é tão mau. Agora eu compreendo, meus irmãos, por que o mundo trama tanto contra Deus.
eles não têm fé. Eles não enxergam a Cristo como seu Salvador. E é por isso que esse amor não é genuíno, nunca será. Ora, agora tudo faz sentido. Se o mundo tivesse fé, teríamos amor verdadeiro por todos os cantos, mas não é o que acontece. Recentemente a gente viu diversas celebridades envolvidas com imoralidade sexual, envolvidas com abuso infantil, envolvidas com drogas, com tráfico humano. Misericórdia. Que é isso? Agora faz sentido o Salmo 2. Davi fala: por que os reis desse mundo tramam contra ti? Por que eles se ajuntam para tramar contra nós? Por que os reis deste mundo, por que as pessoas deste mundo são tão más? Porque elas não têm fé. E o próprio salmista fala a seguir: mas o Senhor já escolheu o seu rei no alto do monte, e ele está sentado ao trono. E ai daqueles que não olharem para ele como um rei, pois a tua ira cairá de repente sobre as suas cabeças como uma flecha. Mas sabe como é que esse salmo termina? Pois ele é verdadeiro refúgio para aqueles que estão nele. Você está em Cristo? Você tem fé nesse Cristo? Ele tem gerado amor em você? Paulo faria essa oração? Ora, o mundo não consegue amar. Estão vazios de glória. Estão vazios do Espírito Santo. Não estão preparados para perdoar, para amar, para ceder a si mesmo. Tudo que resta é o próprio orgulho. O amor é manifesto em nós, por Deus, meus irmãos. É mediante a crer no Filho que morreu na cruz. O amor é um resultado e evidência da nossa fé no Senhor Jesus. Sem amor pelos santos, não há Cristo. Como resposta ao amor de Filemão, Paulo também deixa claro o seu amor, porque ele inclui o amigo nas suas orações. Isso é o corpo de Cristo. Você tem incluído os seus amigos nas suas orações? Você tem se alegrado com o trabalho do seu irmão? Ou você olha para ele e fala: uau, você trabalha todo domingo, mas de novo na igreja, mas de novo fazendo, você não tem folga não. Ei, curva teu joelho, ore por ele e fala: Senhor, obrigado, porque o meu irmão tem fé em ti. Pai, obrigado, porque o meu irmão ama esta igreja, e eu também o amo. Você é capaz de fazer essa oração, meu irmão? Você é capaz? Eu sei que é. Meu segundo ponto é: o amor se desenvolve no pleno conhecimento. No verso 6, que eu diria que é o verso mais difícil desse texto, ele vai dizer assim: oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. O amor se desenvolve no pleno conhecimento. A fé intencional, meus irmãos, gera comunhão. A fé intencional, o agir dentro da igreja, o agir com os meus irmãos, a fé intencional gera comunhão. Paulo ora para que essa comunhão seja eficaz. Tem 3 palavras interessantes aqui que eu gostaria só de elencar com vocês, para vocês entenderem. Porque Paulo usa 3 palavras no grego, que é muito interessante. Ele costuma usar essas palavras para coisas mais espirituais. São palavras que podem ser encaixadas para coisas normais, mas normalmente ele usa para coisas espirituais. Comunhão, ele usa a palavra koinonia, você já deve ter escutado. Ele usa uma outra palavra no lugar de eficaz, que é energés. Energés é uma palavra que significa ação, movimento, intencionalidade. Sempre que eu uso energés, eu estou mostrando alguém se movimentando.
intencionalmente. E a última palavra é hipnose, que é uma palavra para conhecimento, para sabedoria, mas normalmente ela é usada para um conhecimento divino. Uau, ele combinou as 3 palavras: comunhão, ação, conhecimento. E no meio de tudo isso, sabe o que tem? Pistel, fé. No meio de todas essas palavras, ele liga as 3 por fé. Logo, a gente entende então que a comunhão é gerada pela fé, mas ela é desenvolvida no conhecimento de Jesus Cristo. Ele fala, todo bem que temos em Cristo. O que significa todo bem que temos em Cristo? Irmãos, diz respeito à paz e à salvação que temos no Senhor Jesus. Diz respeito à infinita bondade do nosso Deus e ao seu amor redentor que nos comprou na cruz. Uau! Quando a gente conhece o nosso Deus, quando a gente conhece cada vez mais o nosso Senhor, mais a nossa fé é desenvolvida, mais o nosso amor é desenvolvido, mais geramos comunhão, nos tornamos cada vez mais um só. Conhecer cada dia mais o Cristo nos torna parecido com Ele, meu irmão. É como o salmista no Salmo 1 fala, que nessa lei meditaria de dia e de noite e teria prazer nisso. O salmista garante que aquele que fizer isso seria como árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujo dá o seu fruto no tempo determinado. Ei, conhecimento gera crescimento. Isso pautado em fé, meus irmãos, gera amor, que gera comunhão. Vocês estão entendendo a chave do negócio? Se você não for intencional na sua fé, dificilmente você vai gerar comunhão nesta igreja ou em qualquer lugar. Mas essa fé e essa comunhão tem que desaguar em um amor verdadeiro. Sabe, o amor que Paulo coloca aqui nessa carta é um amor pródigo, é um amor que gasta tudo. Você tem receio de elogiar seus amigos? Você tem receio de orar por eles? Você tem vergonha de elogiar algo do seu irmão, de dizer que a fé dele é inspiradora? Não tenha, seja intencional. Conhecer cada dia mais a Cristo nos torna parecidos com Ele, e Ele se parece com amor. Ele se parece com amor. Pois a comunhão procede da fé dele. Será que sem plena fé, então, a gente nunca vai alcançar a comunhão? Será que de fato apenas os santos vão conseguir experimentar uma comunhão? Paulo completa esse raciocínio dizendo que essa comunhão procede da fé e é eficaz mediante ao pleno conhecimento em Cristo. Eu entendo então, meus irmãos, que quanto mais conhecemos o nosso Senhor, e quanto mais estruturamos com certeza na sua palavra e nas suas promessas, desenvolvemos comunhão e amor. O Senhor é nosso refúgio, nossa fortaleza. Sua palavra é lâmpada para os meus caminhos, e ela nos garante que estamos em Cristo, e por isso somos livres das condenações. Ora, o que mais essa certeza podia gerar em nós, meu irmão, senão amor? O que mais a certeza nas bondades de Deus poderia gerar em nós, senão mais amor? E alegria por aqueles que, como eu, como você, creem na vida eterna ao lado do Altíssimo. Portanto, o pleno conhecimento nas bondades de Deus torna eficaz a nossa comunhão, oriunda do amor, gerada por fé. Meu terceiro ponto é: o amor verdadeiro consola e alegra. No verso 7, Paulo diz assim: seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, meu irmão,
tem reanimado o coração dos santos. Que texto forte. Paulo, nesse verso, ele apela para um verdadeiro amor entre irmãos. E eu faço um questionamento, meus irmãos. Paulo estava preso. O que alegra Paulo? O que alegra Paulo não são os benefícios de uma amizade. Como um homem pode estar alegre, se sentindo consolado, estando preso? Como que ele pode sentir essas coisas, estando privado da liberdade? Da presença física dos amigos, condenado. Ei, mas o amor é a sua alegria. Porque em Cristo Paulo é livre. Ele está preso, mas em Cristo ele é livre. Para ele, viver é Cristo, morrer é lucro. O que alegra e consola Paulo é ver o seu amigo com fé verdadeira naquele que o salvou. Reanimar o coração dos santos. Filemão tem continuado aquilo que Paulo outrora começou em Colossos. Paulo dedica a sua vida à mesma coisa que Filemão, o Evangelho. É o Evangelho que nos move, é o Cristo crucificado que faz as coisas terem sentido. Ou eu estou errado? O amor de Filemão consola e alegra Paulo, não pelos benefícios de uma amizade, meu irmão, mas porque entre os atos de Paulo e Filemão, entre o amor mútuo dos dois, existe uma verdade absoluta: Cristo. Cristo, é só Cristo. Este amor tem animado o coração dos santos. O amor manifestado pela fé gera comunhão, que por sua vez, meus irmãos, se desenvolveu por conhecer a Cristo. E como no caminho de Emaús, quando a palavra nos é exposta, quando consumimos aquilo que o amor encarnado deixou como boca de Deus, nossos corações se inflamam, queima de alegria, de consolo, de saber que há um Cristo no alto que nos salvou e nos permitiu amar e ser amados. Entre o nosso amor, entre o meu amor pelo Tiago, entre o meu amor pelo Oliver, pela Andiara, há uma verdade absoluta: Cristo. Só Cristo. Agora eu preciso fazer uma afirmação. Estou chegando ao fim. Que homem bacana era Filemão, não é? Que cara legal. Olha os elogios. Olha como Paulo gasta tudo para falar dele. Que sujeito inspirador. O padrão do amor dele é o padrão que nós devemos seguir. Alguns aprendizados, meus irmãos, a respeito deste amor gerado por fé, que gera comunhão no conhecimento. A gente deve exercer o nosso amor como um corpo só. Isso vai ser desenvolvido através desse conhecimento. Então, por isso eu falo, devemos orar por aqueles que amamos. Você tem orado por aqueles que você ama? Por aqueles que continuam a pregar a Cristo. Você tem orado? Você tem orado também por aqueles que estão em dificuldade, por aqueles que precisam se reaproximar? A gente deve orar pelos nossos irmãos, não só aqueles que já provaram da comunhão, mas aqueles que ainda vão provar. Você tem orado por novos convertidos? A gente precisa demonstrar, em segundo ponto, precisamos demonstrar nosso amor aos nossos verdadeiros irmãos, com palavras e com atitudes. A gente precisa deixar isso claro dentro do corpo de Cristo. A gente precisa deixar isso claro aqui. Terceiro ponto prático. Da mesma forma, precisamos entender que o amor é proveniente de Deus.
que o que nos une é Cristo, que morreu na cruz para nos salvar. A fé nele é o que gera amor em nós. Precisamos ter plena certeza da sua palavra. Quarto e último ponto é uma conclusão. Portanto, o amor vai ser manifestado através do estudo, meus irmãos, através da meditação da palavra, através do compartilhamento, através do discipulado. Você precisa meditar, se aprofundar naquilo que o Cristo falou, para você entender essa infinita bondade. Enraizar a palavra de Deus no seu coração. Ter fé naquele que nos salvou, ter amor pela comunidade, gerar comunhão através disso. O evangelho precisa ser a coisa mais importante entre nós. Somente o pleno conhecimento que temos nas bondades de Jesus vai gerar em nós amor. Para finalizar, eu quero começar falando uma frase que Lutero usou ao ler a carta de Filemão. E ele diz: somos todos onésimos. Sabe? Talvez você queira ser Filemão, ser elogiado pela sua fé, pelo seu amor. Talvez você queira ser Paulo, um homem sábio, que declara amor pelos irmãos, que manda carta, que liga. Mas no final nós somos todos onésimos. Estávamos debaixo da glória de Deus, fugimos por orgulho, rompemos um laço com o nosso Pai, rompemos um laço com o nosso Cristo. Sabe, nos afastamos de Deus. E através de Cristo, fomos resgatados. Sabe uma coisa que Paulo fala na carta, quando ele está falando com Filemão? Filemão, se Onésimo ainda te dever alguma coisa, eu pago. Bota na minha conta, Filemão, eu pago. Sabe quem pagou por você, meu irmão? Cristo. Sabe quem derramou tudo por você? Cristo. Ele se esvaziou de toda a glória, sentiu dor como homem, para que você, que fugiu da presença dele, que é incapaz de entender a sua natureza, fosse resgatado. E através deste sangue é que Cristo nos reconcilia ao Pai. É através desta atitude, desse resgate, que Cristo se coloca na frente do Pai e intercede por nós. Pai, aceita-os de volta. De braços abertos, Cristo fala na cruz: perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem, Pai. Aceite os que são seus. Aceite os que eu comprei com sangue. Cristo nos comprou. Ele é a nossa redenção. E agora nós estamos diante do Pai, comprados como escravos. Mas ei, Ele não te recebe como escravo, Ele te recebe como filho. Ele te recebe como família. Como diz em Romanos 8, quando estamos em Cristo, já não há mais nenhuma condenação. E aqueles que estão com o Espírito de Cristo pertencem a Cristo, portanto são filhos de Deus por adoção. O sangue de Cristo reconstruiu o nosso relacionamento com Deus. Somos todos onésimos, mas agora não mais escravos, não mais caídos, não mais derrubados, mas agora herdeiros e co-herdeiros com Cristo, filhos de Deus, reconciliados e amados, parecidos com o Filho, amorosos uns com os outros.